A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer esse livro aqui, que realmente é sensacional, a Gênesis da Predestinação, a história da teologia cristã, né? Uma análise do pensamento de Agostiniano sobre pecado e graça, publicado pela editora Reflexão, pelo teólogo Tiago Titilo, tá bom? Eu já estava fazia um tempo atrás desse material e consegui adquirir ele agora. Eu vou estar mostrando para vocês esse material teológico aqui e a importância que ele tem no meio teológico, tá bom? E até mesmo aí para o movimento arminiano, pentecostal, continuista, né? De linha arminiana, certo? Material muito bom. Ele não é pouco bom, ele é mais ou menos bom. Ele é muito bom. Por quê? Porque se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do Teologia de Tudo Um Pouco, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. De repente pode ajudar alguém aí na sua caminhada cristã, ok? Então, por que ele é bom? Porque ele vai comentar essa questão vinculada tanto da época patrística, sobre pecado e graça, como também na época da reforma, né, e pós-reforma também. E um outro livro que eu vou fazer um review indicando, mas para a gente ver sobre essa questão patrística, né, como que eles entendiam a questão do pecado e da graça, tem este material aqui, de Santo Agostinho, O Livre-Arbítrio, da Patrística. É um material muito bom, vai ter review dele aqui no canal também, e ele vai mostrar como a igreja, né, primitiva entendia a questão da atuação da graça, a atuação do pecado e como que eles entendiam essa questão de Deus ser o autor ou não do pecado, né? Então ali nós vamos ver como Santo Agostinho pensava, né? Que era o pensamento majoritário da patrística naquela época, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre esse material aqui. Bem, essa é a capa, né? Como vocês estão vendo, brochura, ok? Aqui é a lombar, aqui vai fazer uma apresentação, eu vou dar um zoom, se caso os irmãos quiserem ler, é só pausar o vídeo, ok? E ler essa parte aqui de apresentação, aqui de trás do livro, certo? Assim fica mais fácil e a gente ganha tempo, tá bom? Então, vamos lá, vamos abrir aqui o material para a gente estar vendo. O Tiago Titilo, ele é um arminiano clássico, ok? Aqui vai ter mais algumas apresentações, tá? Na orelha aqui do livro, da capa, né? A Gênesis, aqui vem uma ficha de apresentação, ficha catalográfica, ok? A dedicatória, a letra é muito boa, tá? Para leitura. Não sei se os irmãos estão conseguindo perceber, acredito que sim. É uma letra muito confortável, muito boa realmente para leitura, tá? Algumas considerações. Eu vou dar um zoom aqui sobre Agostinho falando, os irmãos podem estar lendo, certo? Só pausar o vídeo aí e ler, ok? Aqui vem o sumário, então vamos apresentar aqui o sumário para os irmãos. Vou dar um zoom para que os irmãos possam ver melhor, tá bom? Apresentação, introdução, parte 1, termos-chave, né? A predestinação e livre-arbítrio, predestinação, livre-arbítrio, compatibilismo, liberalismo, tá certo? Aí vem capítulo 2, pecado e graça, né? Pecado, depois graça. Capítulo 3, monergismo e sinergismo, né? Monergismo e sinergismo são o tema do capítulo. E a parte 3, sistemas teológicos, pelagianismo, agostinianismo e semi-pelagianismo, tá bom? Deixa eu tirar aqui do zoom. Vamos aqui para outra parte do sumário, para a gente poder ver aqui o que ele vai estar falando, tá? Vou dar o zoom aqui. Aqui vem parte 3, construção do pensamento de Agostinho sobre o pecado e a graça, né? A controvérsia maniqueísta, a controvérsia donatista e a controvérsia pelagiana, tá? Santo Agostinho se envolveu nessas controvérsias aí para tentar defender aí os conceitos teológicos cristãos, tá? As decisões oficiais da Igreja Antiga, né? Houve os concílios na Igreja Antiga
e houve algumas decisões. Então, o capítulo 10 vai tratar sobre o pecado e a graça nos pais pré-agostianos. Capítulo 11, sínodos locais e concílios de Éfeso. Capítulo 12, sínodo de Orange, dita a doutrina da igreja, né? Conclusão, aí vem aqui o glossário e expressões latinas e referências bibliográficas, tá? Um total de 229 páginas. Então, tem conteúdo aqui, tá? Aqui vem a parte de apresentação. Como vocês podem ver, a letra é muito boa para leitura, tá certo? Bem confortável. Aqui começa uma introdução, né? Ele vai trazer aqui uma introdução, explicando sobre o que permeava toda essa questão da igreja primitiva, né? Dos pais da igreja. Bom, aqui vem o termo-chave, né? Ele vai trazer aqui. E vem aqui, predestinação e livre-arbítrio, né? Como isso era entendido na antiguidade, né? Então ele vai falando aqui, ó, Erasmo de Roterdã, né? Sobre a questão de Lutero, o que permeava essas questões aqui, sempre trazendo, né, conceito teológico e os escritos deles, muitas notas de rodapé nós vamos ter nesse material, tá bom? Ó, predestinação, o grande teólogo de Princeton, Charles Hodge, tá? Ó, vai trazendo aqui o livre-arbítrio, vai trazer uma ênfase, né, sobre essa questão aqui. Como que era entendido essa questão na antiguidade e também na época da reforma, tá bom? Sempre aqui as notas de rodapé, né, com a bibliografia. Então isso é bem interessante, ó, compatibilismo, tá? Ó o tamanho das notas de rodapé. Algumas notas de rodapé tem uma explicação muito grande, né? Vai trazer aí a fundo o pensamento desses autores que ele vai citando aqui na obra, tá? E isso ajuda bastante a gente entender, né, o pensamento do autor, certo? Ó o tamanho da nota de rodapé, tá? Para vocês verem que tem muito conteúdo. Pecado e graça, que ele vai entrar na questão do pecado e da graça, como que era entendido a questão do pecado e da graça, tanto na época patrística como na época da reforma também. Vai trazer escrito de historiadores, por exemplo, aqui Gonzales, tá bom? Vai trabalhar com palavras hebraicas e gregas também, sempre que for preciso, né? Ó, graça. Vai trazer todo esse conceito de graça, como era entendido na época dos pais da igreja, tá bom? Monergismo e sinergismo, vai trazer aqui uma introdução muito legal, uma explicação sobre esses dois conceitos de entendimento. Diga-se de passagem, o Titilo, ele era calvinista, tá? Aí foi para o arminianismo, tá? O arminianismo clássico, ok? Tira o livre-arbítrio, sinergismo, aí vai tratar toda essa questão, né? Sobre pecado, não pecado, como que a graça funciona, não funciona, né? Se o homem não tem livre-arbítrio, então por que ele faz essas coisas ruins? Quem é o autor dessas coisas? Ele vai tratar essa parte aqui. Sistemas teológicos. Aí ele vai trazer aqui o pelagianismo, né? Quais foram os conceitos do pelagianismo? Quais são os problemas teológicos do pelagianismo, né? Por que o pelagianismo foi considerado uma heresia? Tá certo? Quais foram os motivos? Então isso é bem interessante. Aqui ele vai trazer uma pauta, né, sobre Pelágio e Agostinho, sobre um dos embates dele, sobre essas questões. Tá? Vai falar aqui sobre Finney também, que Charles Finney, né, fundou o pé na jaca nessa questão. Agostianismo, né? Vai trazer aqui também uma referência. Olha, é um material muito bacana nessas questões aqui. Talvez em um outro review, aliás, um outro review não, outro vídeo, eu faça uma análise, tá bom? A gente vai estudando determinados conceitos com esse material aqui, né? Mas já vou dizer que a forma que ele aborda essas questões aqui é uma forma muito boa, explicativa, tá bom? E teológica, certo? Você não vai ficar no escuro com esse material aqui, tá? Uma ótima abordagem realmente do Tiago Titilo.
Vale a pena. E além disso, o material não é caro, tá? Se eu não me engano, acho que eu paguei R$ 30 nesse livro aqui. Ó, o Semi-pelagianismo, também vai falar sobre o sistema, os problemas teológicos dele, por que foi condenado também esse sistema teológico. Ó, ele vai citar aqui Erasmo também, ó. Tá bom? Jacó Armínio, ó, vai falar aqui sobre Jacó Armínio também, tá bom? Parte 2, a construção do pensamento de Agostinho sobre o pecado e graça. Parte 2, a controvérsia maniqueísta. Então, ou seja, como que Agostinho pensava nessa época, como que ele defendeu a questão da dupla predestinação com os maniqueístas, tá certo? Qual foi os argumentos que Santo Agostinho usou, tá certo? Não poderia ser o monergismo, né? Caso fosse o monergismo, estaria meio que compactuando, né, com aquilo ali. Então ele usou aqui a graça preveniente, que vem deste material aqui, tá? Por isso que eu falei deste material lá no começo do vídeo, certo? Ele vai fazer a defesa usando a graça preveniente, tá? E a questão também do livre-arbítrio do homem, tá? Porque existia problemas teológicos com o maniqueísmo, tá bom? Aí depois vem esta controvérsia, né, donatista. Ele vai trabalhar também essa questão. E por último, ele vai tratar aqui também sobre, olha o tamanho das notas de rodapé, tá bom? Pra vocês verem que as fontes estão aqui para ninguém. Olha aqui, ó, mais notas de rodapé, ó, Berkhoff, cita Berkhoff também. Para ninguém falar que tirou da sua cabeça, né? Não sabe o que está falando, né? Como sempre é falado, mas está aqui as referências bibliográficas. E depois a controvérsia pelagiana, tá certo? Então, como vocês podem ver, são assuntos extremamente importantes, principalmente que permeia a história da igreja cristã, a teologia da igreja cristã, material muito bem feito, elaborado, e que traz aí muita informação realmente. Esse é um tipo de material que não vai ficar parado na sua estante e que você vai entender o que permeia toda essa questão da história da teologia cristã de forma assertiva e clara, né? Que às vezes falta muito isso. Às vezes a gente lê livros aí com 800 páginas e quando termina fala, mas eu não entendi muito bem aquilo que eu precisava entender. Então esse material aqui vai cumprir muito bem essas lacunas que ficam em aberto. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.